queria saber a opinião dos senhores a respeito de como vai ficar a China nesse conflito. Eu sei que a gente está fugindo um pouco da questão tática e passando um pouco mais para a área estratégica, mas esse assunto ele está entrando à baila, então eu queria ouvir a opinião dos senhores. A gente já volta nas questões táticas. E quem está assistindo a live, por favor, vamos escrever no História Militar e Debate e dar um like aí para o nosso vídeo. Ricardo, tá contigo, então depois a gente passa para o Rodolfo. O que você acha que vai acontecer com a China aí? Primeiro, eu acho que você tem que analisar a geopolítica do que está acontecendo, né? E aí você entende, inclusive essa questão das ofensivas, você fazer finta é comum, qualquer exército faz. Isso não é característica russa, é característica dos exércitos normais. Você teve um período que isso não rolou muito, foi na Primeira Guerra Mundial, mas isso aí era... Mesmo na Primeira Guerra Mundial havia... você tentava, né, não estabelecer o ponto, mas a preparação de fogos era tão intensa que meio que descortinava isso, né? Essa é a primeira coisa que eu acho, né? Não desfocando o Coronel McGregor e outros analistas, isso aí a fita é comum. E você olhando a geopolítica também, aí começa uma outra questão, né? Esses acordos de Istambul, etc., eu consigo vê-los dentro de uma lógica geopolítica. Por exemplo, a Crimeia. Crimeia, Catarina II. Então, você estabelecer uma base ali é Rússia. Muitos desses territórios que hoje fazem parte da Ucrânia foram territórios que foram cedidos ao longo da história para formar a Ucrânia. O núcleo ucraniano é só Kiev, né? Só uma coisa muito pequena. E quando você olha a geopolítica da região, o que você faz? Né? O Farinado deve ter visto isso, lá na EGN, toda hora se fala isso. A conectividade entre rios e mares. Então, em terra você faz isso. Em terra, se você está na margem direita, você quer dominar a margem esquerda. Se você está ali no começo do rio, você quer dominar a fonte. Né? E se você está na fonte e tem o meio do rio, você quer a foz. Então, eu acho que a geopolítica determina muita coisa. E a geopolítica determina a relação entre a China e a Rússia. Historicamente, essa relação teve muitos altos e baixos. Eu não vou aqui ao século XIX, eu acho que não há necessidade, nem tampouco vou à era soviética, porque ela meio que deforma os conceitos geopolíticos que, na verdade, atualmente se impõem. Primeira coisa que eu consigo ver, né? E aí eu também não vou ficar aqui citando autores, que isso aí seria um pouco pernóstico, mas vamos colocar num patamar que fica compreensível para todos. Você tem poderes contestadores da ordem internacional que é hegemonizada pelos Estados Unidos. Toda grande potência, ela almeja ser hegemon, né? E esse hegemon, né, normalmente ele constrói um sistema internacional que lhe permita, né, acumular poder e dar continuidade a um sistema que lhe é favorável. Entendendo? Isso é a teoria dos poderes hegemônicos do Joseph Gilpin, mas não é o caso aqui. Por outro lado, você tem as potências contestadoras, né? Castex também falava disso, que são aquelas potências que vão contra a ordem internacional colocada pelo hegemon. E você tem, atualmente, o Mearsheimer e outros autores que colocam na questão do realismo. A cooperação é possível desde que eles usufruam um benefício. É isso que nós temos que ver a atual relação da Rússia com a China. A Rússia é um país enorme, com grande potencialidade econômica, uma população relativamente pequena, num território muito grande, mas é muito rica em termos de recursos naturais. Não só proteínas. A Rússia, é engraçado, só para fazer uma ponte aqui entre, né, passando pela área soviética, a Rússia sempre foi grande produtora de grãos. E a Ucrânia, uma dessas áreas, né? E durante a era soviética, isso foi um grande problema, era produzir alimentos para sustentar a Rússia, né? Mas, passada a era soviética, a Rússia voltou à normalidade e se tornou um outro grande produtor de grãos. De novo, né? Um grande produtor de grãos.
nesse mesmo caminho, nós temos um grande produto de metais e minerais. A Rússia tem uma pequena reserva de terras raras. A Rússia, né, ela tem potencial tecnológico de altíssimo nível. Nós vimos grande parte do que a gente chama hoje da BID chinesa é baseada, claro, em produtos russos. Eles copiaram para aprender, isso é verdade. Né? Tem autores que dizem que não é um desenvolvimento autóctono, não é. Os chineses usam muita tecnologia reversa, muita espionagem industrial, coisa que americanos, ingleses, franceses sempre fizeram. Isso aqui não é novidade para ninguém, entendendo? Isso é uma questão fundamental. Nós entendemos que esse momento atual da Rússia e da China tem a ver com a contestação da ordem internacional hegemonizada pelos Estados Unidos, a questão da complementaridade econômica, isso é fundamental, né? Existe uma complementaridade. Hoje eu estou me debruçando nos últimos dias porque eu li um texto, quanto tempo a Rússia vai sustentar a guerra. É um texto do Financial Times, e esse texto coloca aí algumas questões que são básicas. A gente sabe as expressões do poder nacional, né? Psicossocial, econômico, etc. E aí colocava lá a questão econômica, psicossocial, etc. E eu vejo que a derrota da Rússia não deveria nem interessar a União Europeia, mas interessa muito menos a China, porque perde um parceiro. E uma segunda questão, e aí eu já coloco uma tríade, né? Uma tríade que é o que nós estamos vendo, se nós olharmos em termos de trend secular, né? E aí a gente observa que a área mais dinâmica do globo ela está voltando para o Oriente, né? E essa área ficou uma parte contestada ali no século XVII, XVIII, né? A partir do século XIX, com a Revolução Industrial, ela se voltou para o Ocidente. O Ocidente quem? O Ocidente é a Europa, né? E o leste norte-americano. Tá? E essa área hegemonizou em termos econômicos, estruturas econômicas, políticas e sociais, o globo. E essa área agora mudou. Né? Essa área está migrando, voltando ao Oriente, onde era natural. Né? Onde você tinha, na antiguidade, você tinha um balanço de trocas, que era feito através do Mediterrâneo e através de longas rotas. Havia uma troca muito incipiente, mas havia. E havia uma área muito dinâmica no que a gente chama de Índia-China, né? Índia-China, que havia um comércio muito forte nessa área. Nós estamos voltando a ver isso. A China, os chineses não jogam xadrez. Eu vou falar aqui uma mentira. Os chineses não jogam xadrez. Se vocês olharem os 20 primeiros, o top 20, né, o top 12, né, o top 12 e o top 20, você vê os 12 e os 20 melhores jogadores, nós temos muitos jogadores chineses. E talvez o próximo campeão do mundo seja um chinês. Muito provável. Depois chega que não vai muito longe, na minha opinião. Mas falando de xadrez, eu vejo os chineses, né, numa situação onde eles têm agora eles têm que fazer uma jogada de espera, sem deixar de apoiar o centro do tabuleiro. O que seria? Você não pode deixar um país contestador ser derrotado. Daí você vê, eu também hoje me debrucei sobre o comércio, é uma coisa incrível. Você falar de China é tudo superlativo. Mas você falar de um país como a Rússia, você aumentar em 20% o comércio em um ano, né? Eu contesto esse número, acho que não é isso tudo, não pode ser isso tudo, porque é muita coisa você aumentar em 20% o comércio com o país, num ano. Tá? Mas vamos ver, vou catar mais números. Então você tem esse primeiro alinhamento entre Rússia e China, por causa da complementaridade econômica e por causa dos objetivos políticos que, neste momento, né, estão colimados. Isso é uma coisa. A segunda coisa é um ator que, na minha opinião, né, está se mantendo afastado do jogo, né, mas que tem interesse direto nessa disputa, que é a Índia. A Índia tem seus problemas com a China, mas se você olhar a corrente de comércio, é uma corrente de comércio muito forte. Ela agora, com os russos,
com problemas para exportar para a União Europeia e para os Estados Unidos, a corrente de comércio com os indianos cresceu. E o que é muito interessante, que às vezes a gente tem uma imagem diferente, a Índia é muito ligada aos ingleses e aos europeus. Recebe muito investimento norte-americano, recebe muito investimento europeu. Por quê? Porque eles estão migrando. É engraçado isso que aconteceu nos últimos 10 anos. Eles estão imigrando da China para os países ali, Vietnã, Camboja, Laos, e Filipinas e Índia. Por quê? Porque o custo é mais barato e existe uma infraestrutura que possa galvanizar esforços e maximizar, né, as capacidades dos europeus. Né, a quadra que aconteceu, né, nesses últimos 20 anos, que é petróleo e gás russo barato, que permitiu a Europa crescer e se estabilizar como um grande competidor, inclusive da China, isso acabou. Isso aí acabou, isso aí já era. Isso aí, os europeus abriram mão disso. Né? Em detrimento, eu ainda não sei qual o objetivo político, mas em detrimento de uma aliança maior, da tal da Aliança Atlântica, formulada por Obama, de fortalecer os laços do Atlântico, né? Europa Ocidental mais o norte da América, e ali você formar um núcleo que não é dinâmico. E é isso que eu acho que a China, a Rússia e a Índia estão olhando. Estão olhando o seguinte: isso aqui cai pela manobra. Eu vou fazer um movimento de espera. Em xadrez, isso é um movimento de espera, um rock, você movimentar uma peça para o centro do tabuleiro, posicionar a melhor, trazer o cavalo. Então, você posiciona melhor suas peças e espera o adversário. O que esse cara vai fazer? Vamos ver se ele vai piscar. É isso, é uma analogia bem interessante, que é o que eu vejo. Né? Não interessa a China a derrota da Rússia, não interessa a Índia, e no momento que nós estamos na transição hegemônica, isso, né, apesar, eu leio sobre esse negócio, Farinazzo deve saber disso, Farinazzo deve ter a mesma idade que eu, né, o Império Americano está acabando. Isso eu comecei a ouvir em 72, 73. Os Estados Unidos já era. Perdeu a guerra do Vietnã, a crise do dólar, os Estados Unidos vão acabar. E a gente está vendo, né, mais 50 anos depois, que os caras estão aí. Eles têm uma capacidade de se renovar incrível. E essa é a minha visão. Né? Desculpa se eu me alonguei, porque quando você fala de geopolítica, não dá para você... É tanta coisa interconectada. E desculpa, eu não acredito nessa balela de globalismo. Né? Isso aí é conversa para boi dormir, isso aí é conversa para alguém se dar muito bem com grana, porque quando você olha o fluxo financeiro, você está vendo que ele está sendo acumulado na Europa e nos Estados Unidos. Esses caras estão se dando bem com esse negócio de globalismo. A China percebeu isso e começou a acumular dinheiro também. Tem lá mais de 3 trilhões em reservas. A Índia começou a perceber e já tem mais de 1 trilhão de reservas. Nós, que somos café pequeno, nós temos mais de 350 bilhões de dólares em reserva. Pô, e alguém acredita que os Estados Unidos vão pagar isso tudo? Tá? Gente, desculpe se eu me alonguei.